Primeiro foi um estalo, depois um estampido e mais um estalo. Um estampido, um estalo. Ada se levantou num susto e sentou na cavidade da grande cama de casal, que tinha um afundamento gradual como um vale, que lhe conferia um aspecto de U. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li No Fundo do Poço, da Buxia Mecheta, com tradução para o português da Júlia Dantas. Esse é o terceiro livro da Buxia Mecheta que eu leio, mas foi o primeiro livro que ela escreveu. E eu acho isso muito interessante, principalmente quando eu penso que um dos outros livros que eu li dela foi O Cidadã de Segunda Classe, que é o primeiro livro dessa duologia. Isso porque a Buxia começou com esse livro aqui, que conta a história da Ada, uma nigeriana que se mudou para Londres, e que na verdade é uma obra muito autobiográfica dela, assim. Então é muito da história da Ada, vem da história da própria Buxia. E depois que ela escreveu esse livro aqui, 2 anos depois, ela resolveu escrever então um prequel, né, assim que eles chamam em inglês, que seria, né, uma história que vem antes da história. E ela escreveu então O Cidadã 2 anos depois, mas eu preferi ler não na ordem que ela escreveu, e sim na ordem que os acontecimentos do livro se desenrolam. Por isso eu li O Cidadã antes, e eu vou avisar também que já tem resenha para O Cidadã aqui no canal, e que se você não leu nenhum dos dois, eu acho que é um pouco arriscado você assistir esse vídeo se você não gosta de spoilers, porque inevitavelmente vai ter spoilers do Cidadã de Segunda Classe aqui. Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Bom, primeiro eu vou falar que eu fico muito feliz que a editora Dublinense tá traduzindo e trazendo pro Brasil as obras da Buxia, porque eu conheci a Buxia através do Alegrias da Maternidade, né, que foi um livro que saiu na Tag, com indicação da Chimamanda, e eu gostei muito da obra dela. Eu acho que ela não é uma obra óbvia, a Buxia ela não tem uma escrita que é assim, encantadora logo de cara, mas ela tem uma escrita crua que te cativa muito e que fala da realidade de maneiras pungentes e que, enfim, eu realmente me viciei nas obras dela e eu não quero parar de ler Buxia nunca. Eu espero que cheguem outros livros dela cada vez mais. E aqui, tanto em Cidadã de Segunda Classe como No Fundo do Poço, como eu falei, a gente tem uma obra quase que autobiográfica, o que deixa tudo ainda mais pesado, porque é uma história muito pesada e muito triste que a gente tem aqui. A protagonista enfrenta situações terríveis na vida dela. Então em Cidadã de Segunda Classe a gente acompanha, né, a vida de uma moça que cheia de sonhos, né, a Ada, e que levava uma vida muito boa na Nigéria, né. Ela era filha de família importante, então lá ela era uma pessoa prestigiada, né, uma mulher que estudou além do que se esperava das mulheres na época. Ela era uma mulher muito reconhecida por quem ela era, e ela queria muito se mudar pra Inglaterra. Esse era o sonho dela, ela queria fazer a vida na Inglaterra. Só que quando ela chega na Inglaterra, ela descobre que ali ela não é ninguém. Ali ela é então uma cidadã de segunda classe, o que dá o título ao livro. Mas além disso, né, além dela não ser ninguém ali, além dela descobrir o que é sofrer racismo e desigualdade, a gente vai acompanhar ao longo do Cidadã todo o desmantelo da vida que ela conhecia. Então o casamento dela vai se afundar, ela vai tendo um filho atrás do outro e vivendo violências. Até tem um trecho de Cidadã muito forte, que é quando ela tenta pedir pílulas anticoncepcionais no hospital pra tomar, só que precisava da assinatura do marido, e o marido dela não queria saber disso, né, ele queria, enfim, continuar provando a virilidade dele, tendo um filho atrás do outro, sendo que eles moravam, sei lá, num quartinho minúsculo, que era tipo um sótão de uma casa, eles moravam de favor, e os proprietários, quando eles agendaram a visita de aluguel, não sabiam que eles eram negros e não queria que eles ficassem lá. Então, assim, é uma perda de dignidade atrás da outra que ela vai passando. E no final do Cidadã, olha aí, gente, hein? Falei pra não assistir esse vídeo se vocês não querem spoiler do Cidadã. A gente acompanha o marido dela rasgando, picotando, queimando, não me lembro direito, um livro que ela tinha escrito. Então a gente sabe que a Ada, ela sonha em ser escritora, e mesmo com todas essas dificuldades da vida, ela vinha trabalhando num livro que o marido destrói ao final do primeiro livro. E é nesse momento em que ela decide que não tem condições de ficar com ele, e ela se separa, e ela vai tentar continuar e seguir a vida dela com 5 filhos pequenos, sozinha na Inglaterra. Então o Cidadã termina nesse ponto, e No Fundo do Poço a gente vai continuar então essa história. E eu diria assim, entre os dois livros, eu acho que o Cidadã, ele é indiscutivelmente mais interessante, acho que até por questões de enredo, porque muita coisa acontece. Mas eu não acho que isso seja um problema No Fundo do Poço, né? Pelo contrário, eu acho que até a pouca quantidade de coisas que acontece reflete esse momento que a Ada tá passando, que é um momento de hiato. É como se a vida dela tivesse constantemente pausada, justamente por conta da vida. É tanto problema que vai acontecendo que ela vai
se sentindo ali presa, se sentindo parada. E acho que é exatamente essa sensação que o livro passa. O que ela chama aqui de No Fundo do Poço, né, é o lugar em que ela vai acabar morando, que é como se fosse um gueto, assim, é um prédio meio que caindo aos pedaços, em que a assistente social coloca várias famílias que, enfim, que não têm condições. E ela é considerada uma das famílias mais problema do lugar, porque ela é, né, porque ela é negra, porque ela é mãe solo, porque ela tem 5 crianças pequenas, e ela tá sendo constantemente vigiada pela assistente social, porque ela tem 5 crianças pequenas, mas e ela não tem com quem contar, e ela tem que trabalhar, porque ela tem que botar comida em casa, só que ela não pode trabalhar e deixar as crianças sozinha, e ela faz isso, porque senão ela não tem como alimentar essas crianças, e a assistente social tá constantemente atrás dela, então ela tá meio que sempre fugindo, sempre tentando tapar o sol com a peneira, né, pra tentar fazer qualquer coisa por ela e pela sua família. Enquanto isso, ela também tenta estudar, ela quer levar uma vida acadêmica, ela ainda quer crescer nos estudos, ela quer ser alguém, e ela tenta escrever. E a gente vai, né, acompanhando esse fluxo dela nesse lugar. A gente tem também, é quase um livro assim condominial, porque a gente vai acompanhando as relações dela e das outras pessoas que vivem ali no gueto. Então as pessoas estão sempre fofocando, estão sempre julgando umas às outras, mas ao mesmo tempo estão todas meio que na mesma situação. E a gente vai conferindo isso, algumas reuniões de condomínio, né, as pessoas pedindo por melhores condições. Então faz muito frio na Inglaterra e muitas vezes os aquecedores não dão conta, os aquecedores quebram, eles não têm dinheiro pra pagar. Ela consegue em determinado momento um emprego de faxineira em que o cara oferece pagar pra ela 6 libras e ela não pode aceitar tudo isso, porque se ela tem um salário maior do que 2 libras, ela perde o auxílio do governo, e o auxílio do governo faria muita diferença, não sei, assim, o auxílio é como se fosse 8 libras, mas ela precisa só ganhar até 2 além disso. Então se ela aceita ganhar 6 no emprego dela, ela perde o auxílio e fica com menos dinheiro ainda no fim das contas. Então ela consegue um emprego, ela tem que convencer o patrão de que ela não pode receber o suficiente, e a gente vai acompanhando tudo isso, a gente vai acompanhando a vida dela e todas essas dificuldades, e vai dando uma angústia, porque ela tenta e ela não consegue sair do lugar, e a gente vai sem conseguir sair do lugar junto. Então é uma leitura que angustia muito, mas é uma leitura que eu fiz muito rápido. Assim como aconteceu com as outras obras da Buxi que eu li, eu não conseguia parar de ler. Eu acho que são obras muito interessantes, muito políticas, que tocam em feridas que a gente precisa saber, né, que elas existem. Eu acho que é aquela coisa que a Chimamanda fala e que eu acabo sempre repetindo por aqui, que é o perigo da história única. A gente tem que sair da história única, a gente tem que parar de ler Americano Branco, ou até Americana Branca, né, e partir para outras histórias. Cada livro do continente africano que eu leio, eu sinto que eu aprendo um pouco mais sobre o mundo, e enfim, eu me apaixonei por livros nigerianos nos últimos anos. É claro que isso começou com a Chimamanda, mas eu quero experimentar cada vez mais países, eu quero ler cada vez mais essas histórias, porque eu acho que a gente se torna pessoas melhores quando a gente lê. Mas não só por isso, também porque elas são excelentes histórias. A Buxi é uma ótima escritora que, como eu disse, eu ainda quero acompanhar muito dos outros escritos dela, que eu espero ansiosamente pela dublinense que lance. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!